Fala galera, beleza? Eu sou o professor Ricardo e você está no Sigma Educacional. Bom, gente, essa aqui é a nossa aula 2 sobre polinômios. Na primeira aula, eu falei da soma, subtração e multiplicação de polinômios. Se você não viu, vai lá dar uma olhada que está bem legal e a gente vai usar agora, tá? Já aproveita, se inscreve no canal aí e clica no sininho para não perder as notificações. Hoje a gente vai falar de divisão de polinômio. Então, primeiro, eu vou dividir aqui em algumas partes. A gente pode dividir um polinômio por um escalar. O que é isso? Dividir por um número. E como é que eu faço? Quando eu vou dividir um monômio por escalar, eu só divido a parte numérica. Se essa parte numérica aqui não der exato, não tem problema. Você pode pôr vírgula, 3,5x, não tem problema. Eu coloquei aqui uma que dá certo, mas até aí, ok. Então, eu fiz aqui, ó. Como é que eu faço 32x ao cubo dividido por 8? Bom, eu escrevi aqui, a gente vai fazer o corte desse 8 com esse aqui. Dividir o número. E o x ao cubo eu mantenho. Sem problema, né? Dividir a parte numérica, mantém a letra e o expoente. Tá? Quando eu fizer monômio por monômio, aí eu tenho dois polinômios aqui já, mas monômio por monômio é mais fácil. Aqui, ó, eu deixei a mesma divisão numérica, então a gente já sabe que eu posso cortar esse 8 com esse aqui, deu 4. E aí eu tenho duas maneiras de pensar a parte algébrica. Olha só, quando não tem nada aqui, é 1. Então eu posso fazer 3 menos 1, que é a regra de potências de mesma base, ou fazer o cancelamento também aqui desse x com esse. Mas você não vai querer reescrever, expandir toda vez que você for fazer. Então usa a regrinha aqui. Sem contar que eu posso ter assim, x elevado à oitava potência dividido por x à quinta, sei lá. Você não vai escrever um monte de vezes aqui para poder ficar cortando. Então usa a regra da potência de mesma base, tá? Quando eu falo de polinômio por escalar, vou explicar um negócio aqui para vocês que talvez ajude até em outros processos, tá? A divisão, ela também é distributiva se ela for para a esquerda. Então, o que acontece? Se eu tivesse escrito aqui esse 3 na frente, eu posso distribuir o denominador para todos os valores aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 9 dividido por 3, 3 dividido por 3, 27 dividido por 3 e 6 dividido por 3. Como se eu fosse escrever assim, ó. 9x cubo sobre 3 mais 3x quadrado sobre 3 menos 27x sobre 3 mais 6 sobre 3. Faz cada uma das divisões, tá? Então isso aqui vai dar, fazendo a divisão, vai dar 3x cubo mais x quadrado menos 9x e mais 2. Acabou. Só dividir cada um dos termos. Lembra também que é importante escrever sempre as letras em ordem decrescente de expoente, tá? Aqui eu já deixei certo, ó, eu tenho x ao cubo, x ao quadrado, x à primeira, e aqui eu posso dizer que eu tenho x elevado a 0. Tá? Porque todo número elevado a 0 é 1, então 6 vezes 1 dá 6. Eu escrevi em ordem decrescente de expoente. Vai ajudar a gente quando for polinômio por polinômio, tá? Depois, polinômio por monômio, mesma coisa. Distribui o denominador e aplica a regrinha em cada um dos termos. Então, ó, vai dividir aqui, eu subtraio 1 de cada. Então, nesse caso aqui, como eu tenho um x, eu vou diminuir 1 em cada expoente. Eu tirei o 6 lá porque não tem como dividir 6 por x, tá? Então, ó, vai ficar 3x quadrado, porque eu dividi o 9, deu 3, e x ao cubo dividido por x dá x quadrado, mais, aí aqui vai dar só x, a primeira, que também tira 1 daqui, né? E menos 9. Agora a gente vai para a parte que é mais complexa disso aqui. Como é que eu faço para dividir um polinômio pelo outro? Primeiro que aqui eu não montei em forma de fração, porque não dá para fazer em forma de fração. Como é que a gente faz? Ó, primeiro passo.
escolhe uma incógnita, porque aqui eu tinha 12, eu tinha x e y. Escolhe uma e escreve em ordem decrescente de expoente. O expoente que não tiver, você completa com 0. Por exemplo, aqui eu tenho y ao quadrado, y à primeira, x ao quadrado, x à primeira. Agora, se eu tivesse x ao cubo, não tivesse x ao quadrado, eu tivesse x à primeira, eu teria que completar esse x ao quadrado e ia por 0x ao quadrado. A gente reserva um espaço para ele. Vocês vão ver aqui na frente como é que isso vai acontecer. Mas isso é importante, escreve em ordem decrescente. Os dois polinômios, tá? Nesse aqui é tudo 1, mas escreve também, tá? Em ordem decrescente. E aí, como eu coloquei aqui primeiro y ao quadrado, aqui eu pus primeiro y, tá? Se eu tivesse posto x ao quadrado aqui, esse polinômio estaria ao contrário. Bom, eu tenho 70xy ao quadrado. Vamos pegar só a parte numérica primeiro, só o 70. E aí, eu faço o mesmo processo que eu faria se fosse uma divisão numérica. O que eu tenho que fazer? Ver qual é o número que eu multiplico aqui que mais se aproxima desse. Bom, se eu puser 7 aqui, ó, 7 vezes 10 já dá 70. Legal. Aí, como aqui tem um y, eu já tenho 70y, porque eu estou multiplicando. 7 vezes 10y dá 70y. Eu tenho que deixar igual, então eu vejo o que está faltando. Bom, falta um x, então eu ponho x aqui. Né? E aí, 7x vezes 10y dá 70xy. E está faltando também o y aqui, ele está ao quadrado, né? Em cima ele está ao quadrado, embaixo não. Então eu tenho que pôr mais um y aqui, porque na hora que eu multiplicar, esse aqui fica ao quadrado. Agora ficou igual. Só que como isso aqui é uma multiplicação de monômio por polinômio, eu tenho que aplicar a distributiva. Então esse 7xy ele vai multiplicar os dois termos. Eu tenho que multiplicar esse aqui também pelo mesmo valor. Depois que a gente iguala, ó, multipliquei e deu igual. Agora eu aplico a distributiva dele. Então vou ter que multiplicar os 5x pelo mesmo número que tiver aqui. Eu multiplico 7 vezes 5 dá 35, x vezes x dá x ao quadrado, y. Olha aqui, ó. Então, vai dar 35x ao quadrado, y. E aqui, na multiplicação, apareceu alguma coisa que tenha xy? Não. Então, põe aqui, ó, 00xy mais... E o 45x quadrado, apareceu o x quadrado na minha multiplicação? Não. Então, mais 0x quadrado. Tá? Esse processo é igualzinho da divisão numérica. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou pegar, subtrai. Então, 70 menos 70 deu 0. Menos 90xy. O 35 deu 0. Menos 45x ao quadrado. E aí eu vou repetir o processo. Só que agora eu começo daqui, né? Então eu preciso ver qual é o número que eu multiplico aqui que vai dar o menos 90. Bom, menos 9. Multiplica. Então eu já tenho aqui menos 90. O y já estava. O que eu preciso pôr? Está faltando um x. Então põe x aqui, x aqui. Deixou igual? O que eu faço agora? Multiplico pelo outro. Agora, menos 9 vezes 5, menos 45. E aqui, x vezes x, x quadrado. Subtrai. Toma cuidado nessa parte, porque quando eu utilizo a subtração, ela inverte todos os sinais. Então, aqui, ó, nesse aqui, era menos, né? Então, 70xy ao quadrado menos 70xy ao quadrado deu 0. Esse menos com mais aqui ficou negativo. Então, 35x quadrado y menos 35x quadrado y também deu 0. E aqui vai trocar esse menos, vai virar mais, e esse menos também vai virar mais. Aí eu vou ter menos 90 mais 90, 0. E menos 45 mais 45, 0. Quando você conseguir zerar todos os termos, a sua resposta é essa aqui. Então, a divisão de 70xy ao quadrado menos 90xy mais 35x quadrado y menos 45x quadrado por 10y mais 5x vai dar 7xy menos 9x. Tá bom?
De novo, eu sempre falo, né, que o importante agora é que você pratique. Então, pega outras divisões de polinômio, tenta fazer. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, pode mandar no direct do nosso Instagram a questão, a gente ajuda aí a fazer. Se você curtiu, dá like aí no vídeo e compartilha com seus colegas, beleza? Valeu!